Vamos agora então à nossa quarta questão. Já passamos aqui pelas portas de acesso à justiça, pela adequação, pelas dificuldades que a advocacia muitas vezes encontra na relação com o cliente e os notários, registradores, mais notários do que registradores, devo dizer, e também como é que a gente pode pensar em superação desses obstáculos. Vamos agora entrar um pouquinho na parte temática, vamos pensar em experiências, em situações ligadas ao direito de família. Então, a gente tem uma grande evolução nessa área no Brasil, no mundo, mas o Brasil realmente muitas vezes toma à frente no reconhecimento de situações inovadoras, pioneiras. E aí, nesse sentido, vamos então à indicação de institutos que encontraram nas serventias extrajudiciais uma franca execução, favorecendo, portanto, a atividade advocatícia. Vamos começar então com Bruna. Então, está muito interessante esse debate. Eu acredito que o sistema multiportas, ele depende da contemporaneidade, que depende também do trabalho tanto multidisciplinar quanto interdisciplinar. Então, não adianta o advogado hoje, a advogada, querer trabalhar sozinha ou sozinho. Precisa expandir e passar credibilidade para os clientes, como nós já havíamos dito, a Priscila, a Érica disse aqui, que é importante nós termos uma relação muito boa e próxima com o registrador, com o tabelionato. Eu tenho o meu preferido, já todo mundo sabe o meu nome, já sabe como que vai fazer, mas como passar essa credibilidade para que nós consigamos chegar nesse sistema dessa relação de confiança com o cliente, principalmente. Eu não posso chegar para o cliente e dar uma opção para ele tomada de decisão, né, na verdade, para ir para a advocacia extrajudicial, sem explicar como que é a advocacia extrajudicial, né, os trâmites da advocacia, e também responder as questões que eles me perguntam muito, acredito que para vocês também, que é a credibilidade do documento. Então, esse documento tem a mesma força, doutora, do documento da sentença? Aqui não tem juiz, essa pessoa que vai transmitir essas informações é uma pessoa de confiança, e aí nós entramos de novo, né, novamente no aspecto que a Érica e a Priscila também colocaram aqui, que é a atualização dos profissionais. Então, todos nós profissionais precisamos caminhar com a contemporaneidade, né, para que nós consigamos entender a modernidade da advocacia 6.0. Dentro dessa perspectiva, eu entendo que dar a opção para os clientes de não conviver com litígio é muito importante, mas descaracterizar a característica do advogado, né, de personalidade que briga, que é incisiva, né, que precisa ter o litígio, e tentar convencer o cliente que é possível resolver um litígio ou uma questão numa simples conversa. E esses institutos estão dentro de mediação, conciliação e arbitragem também, né? Então, dentro de um ambiente de cartório, por exemplo, quando eu preciso fazer um divórcio, formalizar a separação, ou às vezes extrajudicial no aspecto de dissolução de união estável, eu sempre aplico técnicas de DSD e técnicas também relacionadas à mediação. Colocar as partes para conversar, para que a pessoa física, a sociedade civil, consiga escutar, né, com empatia, aquele outro profissional, que não sou eu não sou única e dona de todas as verdades. Então, senta com o cartorário, com o serventuário, com o profissional que está no cartório notorial, e entende a explicação de uma maneira acessível, tirando o vidro, né, da advocacia e a sociedade civil, para que a pessoa que te contratou, que nos contratou, se sinta confortável para dar prosseguimento para essa questão. Então, a mediação, utilizo muito a mediação, que nada mais é do que a conversa entre as pessoas com escutativa, para que consigam conciliar naquele momento, porque é muito imprevisível, as pessoas dizem que estão de acordo, que é consensual, e depois acontece qualquer situação na hora e começam a discordar e não conseguem anuir. Então, é importante aplicar a técnica de DSD na mediação, a conciliação quando tem a intervenção de um terceiro também, que no caso nós, advogados e advogadas, fazemos muito o papel do conciliador, né, de tentar fazer com que o cliente chegue num denominador comum, né, que é um instituto importante também, e a arbitragem, que nada mais é que escolher a figura
de um juiz, né, para tentar influenciar, ou tentar influenciar não no sentido de impor, mas tentar fazer com que as partes consigam chegar num denominador comum. E dentro desse aspecto, eu tenho tido muitos resultados positivos, não só no direito de família, mas no direito trabalhista também, com a advocacia extrajudicial. Os cartórios são muito parceiros para isso, para fazer os nossos acordos extrajudiciais, principalmente quando envolve multinacionais, e os valores, né, não só valor econômico, mas os valores que expandem, né, o exercício da empresa, valor, questão de exposição pública, também fazem com que a arbitragem seja mais célere, né, seja a maneira mais ágil e mais confiável para a empresa. E muitas vezes também a pessoa física não quer ir de encontro a um juiz, se sente hostilizada, até mesmo com vergonha, né? Eu tenho um público muito amplo, né? Atendo ONG e periferia, de atendimento gratuito também, e eu ouço as pessoas dizendo: doutor, eu não quero estar na frente de um juiz. Então é muito importante que nós possamos avisar, né, informar para os nossos clientes que existem possibilidades além da questão contenciosa. Muito interessante. Eu estava escutando você, Bruno, estava lembrando algo importante para a advocacia também, que às vezes as partes afirmam estar em consenso, e aí isso aparece para nós e a gente vai advogar por essa dupla de pessoas aqui. Olha, então vamos lá, de repente acontece qualquer coisa, extra informações que você tinha até ali. Ah, não, mas ele me ligou, me falou um desaforo. Falando, agora, doutora, você é só minha advogada. Eu falei, então, vamos conversar aqui, eu tô fora do circuito. Se vocês forem brigar, eu já fui advogada do outro lado, eu não posso trair e ser sua advogada. Então, é também a advocacia interessada em usar técnicas. Olha, mas o que está acontecendo? Que ruído é esse? A gente estava indo tão bem aqui, deixa eu entender o que está acontecendo, conversar com o outro lado e, às vezes, muitas vezes, né, gerar esclarecimentos que possam, vamos dizer, acalmar os ânimos e lembrar dos interesses. Olha, vocês estão pensando nisso, mas cadê o nosso interesse aqui? Vocês já estão falando de outras coisas. Será que esse é o momento? Vocês querem mesmo continuar nessa toada? Então, é muito importante essa sensibilidade, porque se essas pessoas que estavam em consenso, de repente, romperem, a advocacia fica também comprometida, porque eticamente a gente não vai poder continuar apenas por um dos lados. Então, agora, Érica, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu não trouxe para falar aqui sobre a conciliação e mediação em cartórios. Já quero deixar bem claro isso. Por quê? Eu sou sempre a pessoa que está defendendo isso, já fiz 512 artigos. Quero dizer que nós estaremos preparados com todas as demandas que a sociedade nos coloca, nós sempre apresentamos respostas eficientes. Então, nós estamos aptos, estamos prontos, estamos esperando o poder público nos dar essa resposta. Então, sobre isso, ponto. É tudo que vocês vão arrancar de mim aqui. Com relação aos avanços do direito de família, eu tenho muito orgulho da minha profissão. E eu acho que no balcão da serventia, a gente vê tantas histórias lindas e a gente pode perceber a evolução do direito de família, a professora Fernanda acabou de falar, é uma coisa muito gritante no Brasil. Nos últimos anos, vários institutos que eram inimagináveis há 20, 30 anos atrás, hoje encontram, assim, franca expansão. E eu acho que um dos elementos que contribuem muito para essa expansão do direito de família é justamente a atuação dos cartórios extrajudiciais, do qual eu tenho um grande orgulho de fazer parte, porque são tantas histórias lindas que a gente vê no cartório, na nossa serventia, tanta gente que sai feliz, realizada, com o direito satisfeito por causa da nossa atuação. Então eu tenho, assim, um grande orgulho da nossa profissão com relação a isso. Eu quero começar dizendo que o direito de família, hoje, um viés muito importante que foi responsável por essa mudança de mentalidade é o afeto reconhecido como valor jurídico. Quando você coloca o afeto reconhecido como valor jurídico, isso já acaba com uma série de paradigmas, com uma série de estigmas, e aí você permite que aquele instituto seja reconhecido pelo que ele precisa ser para a sociedade. Então, eu acho que a união estável, por exemplo, quero começar falando da união estável. A união estável, ela começou a encontrar um grande respaldo pela atuação dos tabeliães, que podiam fazer a escritura de união estável. Isso, no começo, já foi uma coisa já foi avançada para a sociedade.
Depois veio a questão da união homoafetiva. E por uma questão de nepotismo, acabou chegando no judiciário. O judiciário reconheceu uma união homoafetiva. Foi uma pequena brecha, mas importante para a evolução desse instituto. E após esse reconhecimento, os tabelienses, então, passaram a fazer declarações de união homoafetiva. E isso chegou no judiciário crescendo, crescendo, crescendo. Um registrador civil desbravador, como todos que começam são, né, corajoso, usou alguns casos que já tinham sido reconhecidos pelo Poder Judiciário para pedir autorização para fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo. E isso foi muito inovador. O juiz corregedor corajoso também autorizou, o caso acabou tomando uma grande proporção e resultou na autorização, a mudança da Constituição Federal, que caiu aí união de pessoas, homem e mulher, para a união de pessoas simplesmente. E hoje a gente tem uma grande evolução do Instituto. Então hoje o que é muito comum, para quem está chegando agora, para quem está estudando direito, é muito comum, mas antigamente isso era inimaginável, você ter o casamento, o reconhecimento da união das pessoas e mais, das pessoas poderem levar a vida que elas querem levar, do jeito que elas querem levar. Porque não é a pessoa que tem que se adequar ao direito. É o direito que tem que dar essa resposta para as pessoas. Porque elas vão viver do jeito que elas quiserem. Se ela quiser ficar com a pessoa, independente dela ser casada ou não, o problema depois vai voltar para o próprio Estado, porque eles vão parar no judiciário. É como o poliamor. Eu nem vou entrar nesse ponto, porque eu sei que é muito polêmico, nem está objeto aqui da minha discussão, mas as pessoas elas vão viver como elas querem viver. E eu acho que essa resposta que a gente pode dar é muito importante para a evolução dos institutos. Muito interessante. Eu estava lembrando aqui, né, desse afeto com esse valor jurídico tão importante, né? Então a gente tem a chance desses reconhecimentos ligado à autonomia, à valorização dessa autonomia. E eu me lembrei uma frase aqui do Eduardo Couturi. O Eduardo Couturi é um processualista uruguaio, né, que dizia o seguinte: se o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Então é muito importante que o direito corra atrás desses reconhecimentos. Isso tem acontecido no direito das famílias, quer dizer, não pode união homoafetiva. Então, acontecendo situações, e aí, né? Então, muito importante também esse papel pioneiro da advocacia, da defensoria, dos tabeliães, registradores, enfim, que estão ajudando a esses reconhecimentos poderem vir à lume e o direito realmente, como a professora Érica falou, se adaptar a essa nova realidade, porque o direito tem realmente uma tendência a ser um pouco atrasado, né? Um pouco, vamos dizer, conservador, porque realmente pessoas pioneiras precisam avançar nesse sentido. Muito bem, então agora vamos ouvir o Eduardo complementando aqui, né, essas falas são importantes, que foi o primeiro pai solo a registrar filhos no Brasil a partir da sua experiência de processo de útero por substituição, onde o cartório teve aqui uma grande importância para que houvesse uma segurança jurídica a respeito da situação. Então, Eduardo. Sem sombra de dúvida, Fernanda, esse é um tema importante de ser colocado, porque como, na verdade, a Érica disse, houve uma evolução do direito de família, os cartórios reconhecendo, na verdade, as uniões homoafetivas, e chega um momento que essas uniões homoafetivas, elas querem também ir para frente com a constituição de uma família, com os filhos, e há, na verdade, hoje a possibilidade, através de uma resolução do Conselho Regional de Medicina, de você ter um filho, sendo um casal homoafetivo, de você ter um filho através de um processo de útero por substituição. E realmente, quando eu vi essa possibilidade de ter um filho através de um processo de útero por substituição, eu fiquei preocupado com a questão da segurança jurídica, né? Porque não só, apesar da medicina trazer essa possibilidade, tinha que ter uma segurança jurídica, né? E foi nessa oportunidade que eu encontrei resguardo e até, eu poderia dizer, acolhimento do cartório, em especial do 29º Tribunalato de São Paulo, para que nós pudéssemos resguardar, trazer essa segurança jurídica através de uma escritura pública de cessão temporária de útero, onde deixaria muito bem definido o papel de cada um, os direitos e a obrigação, tanto da pessoa que estava disposta a me ajudar com esse projeto, quanto também em relação às minhas obrigações e cuidados para com essa pessoa. Então, assim, depois do nascimento, em especial dos meus filhos, e com a possibilidade de a gente trazer essa segurança jurídica, deixando as coisas de uma forma muito clara, nasceram já várias outras crianças, possibilitando que não só casais
na verdade, homoafetivos, mas casais hétero também, porque existe uma grande parcela da sociedade que tem dificuldade, mulheres que têm dificuldades por N questões de ser mãe, vislumbrando a possibilidade do processo de dupla substituição e, o mais importante, trazendo a segurança jurídica de que esse processo pode estar resguardado aí até o final. Então, no meu caso em especial, foi fundamental a participação do cartório na realização dessa escritura pública que fez com que todas as partes se sentissem seguras para seguir com o processo. Muito interessante. É sempre bom lembrar, né, que a gente tem situações difíceis, né? Imagina aí a dificuldade que tiver, poxa, mas vai ser o primeiro do Brasil, né? Então vem aí a coragem, né, da registradora, da tabeliã, no caso aqui, a Priscila Gapito foi quem estava, e aí Eduardo comentava também, né, antes da gente começar a gravação, que isso acabou se tornando também um nicho de trabalho, porque muitas pessoas em dúvida, que não sabiam como fazer, muitas advogados indicando, olha, teve alguém que já teve essa experiência, e acabou gerando, né, ele nem sabia, né, que poderia ser uma área de atuação, então realmente a gente tem aí perspectivas muito interessantes para quem resolver ser pioneiro, e também até para a advocacia, por isso a importância desse relato, ter uma decisão mais informada sobre as possibilidades, porque os limites estão muito claros, né, na lei, enfim, nas práticas tradicionais, mas e os novos movimentos? Como é que a gente vai poder identificá-los? Então, Érica, você quer dizer alguma coisa sobre a multiparentalidade, né? Eu quero dizer assim, a multiparentalidade também é algo maravilhoso que encontrou nas serventias extrajudiciais, ganhou corpo, ganhou força, né? O IBDFAM, em 2015, é uma discussão já antiga, né? Essa questão da igualdade dos filhos também. Hoje é inimaginável a gente pensar que um filho poderia ser chamado de ilegítimo. Imagina a carga negativa que essa criança carregava a vida inteira. A Constituição de 88 já colocou ali a igualdade entre os filhos, foi o cerne para o Código Civil de 2002, e essa foi uma discussão crescente. Sempre o Estado reconhecendo a atuação das serventias extrajudiciais. Em 92, a gente teve uma lei, 8.560, que já trouxe aí uma série de possibilidades para o reconhecimento da filiação, o que foi já um grande avanço em 92. Em 2002, foi ratificada essa lei, né? O Código Civil trouxe novamente as disposições da lei para o reconhecimento e falando aí da possibilidade de reconhecimento por escritura, o que foi algo muito importante, já aí um começo, uma desjudicialização aí pautada pelo legislador. Agora, a multiparentalidade, gente, é uma coisa maravilhosa. E, principalmente, o reconhecimento socioafetivo. Gente, o reconhecimento socioafetivo eu acho incrível, porque o povo sai chorando do cartório. É uma loucura. E tudo isso também encontrando aí essa ressonância, né, as demandas da sociedade que acabam encontrando uma ressonância nas serventias extrajudiciais. Em 2015, o IBDFAM pediu para que esse reconhecimento socioafetivo pudesse ser feito nas serventias, nos cartórios de registro civil, e hoje já é uma coisa tão difundida, claro que são institutos absolutamente diferentes, mas com essa crescente, eu acho que está ao lado até da adoção, porque muita gente deixou de buscar a adoção. Essa semana mesmo eu tive um usuário e ele queria fazer o reconhecimento socioafetivo porque ele tinha um vínculo forte com aquela pessoa, que ele chamava de mãe, já tratava, já tinha tudo, mas ele não deixou de ter o vínculo com a mãe biológica dele. Então, o reconhecimento socioafetivo era justamente a resposta que ele queria. E é uma coisa que antigamente a gente não poderia ter, né? E hoje já estão difundidos na sociedade. Então, eu acho que a multiparentalidade hoje ela dá uma resposta de permitir mais uma vez que essas situações que a sociedade quer uma resposta sejam nas serventias extrajudiciais resolvidas. Então, eu acho que também há um grande nicho aí no sentido da orientação jurídica que pode ser proporcionada pelos advogados. Muito interessante, né? E aí eu acho que esse exemplo da multiparentalidade vai ao encontro dessa ideia. Muitas vezes a gente não quer tirar a figura, né? Eu até dei um exemplo aqui que eu orientei uma pessoa a ter o reconhecimento da socioafetiva, né? A paternidade socioafetiva, e era um menino órfão de pai, mas que no seu nome tinha o nome do pai, ele tinha uma identificação com aquela família original, mas ele também queria ter o nome, né, enfim, do seu pai afetivo, que foi
quem ele conheceu nos últimos 38 anos de vida. Ele tinha 40 já. Então é muito interessante isso. Então ele realmente conta com 2 pais. Então foi um plus aqui, né? Foi algo a mais, porque ele tem um reconhecimento socioafetivo e com multiparentalidade, podendo superar então essas tradições de que não, tem que ser apenas um pai, uma mãe. Hoje essa visão mais ampla realmente, que é algo peculiar no Brasil, a gente encontra os países ainda muito mais conservadores. Isso é algo muito importante que vem ajudar no reconhecimento das situações fáticas que realmente encontram espaço na realidade brasileira. Então, com isso, a gente finaliza aqui a 4ª questão.